Eu sou Sandra Maurano, sou consteladora, contadora de histórias, e eu falo dos contos para curar as nossas dores, as nossas feridas internas, que é um dos recursos que... Eu não sirvo de base, não, né? Eu não sirvo de base, não, então deixa pra lá. A Fernanda trabalha com ervas, e ela se identifica como contadora de histórias, porque ela faz isso, ela conta histórias há muito tempo. E aí a gente começou a conversar, a Fernanda me mandou áudio, nós ficamos acho que umas 4 horas conversando. Eu falei, vamos fazer uma live. Foi uma delícia! Foi uma delícia! Então fala aí um pouquinho de ti, Fê, e como é que foi que você me conheceu? Como é que você chegou aqui? Foi muito delicioso. Eu sigo... eu tenho, faz uns anos que eu tenho vivenciado e experienciado. E eu percebo o quanto a gente é muito ótimo de inventar desculpas muito ótimas quando a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Aí, neste processo de descoberta, de conexão com o tempo natural, com uma forma diferente de ver a vida. Peraí, só para o tempo natural, ela se refere ao calendário maia. Eu percebi que essa coisa de falar muito, de contar histórias, de buscar memórias e tentar contar uma história sem aquela sofrência, sabe? Porque às vezes a nossa história, ela carrega assim, eu não estou dizendo que não carregue dor e sofrimento, mas eu tinha essa coisa de contar uma história normalmente minha, sem aquela conotação de sofrência, de ai, coitadinha, né? Eu simplesmente usava aquilo para ilustrar, porque muitas vezes eu não sabia o que dizer para a pessoa, mas aquilo entrava em ressonância com o meu campo. Era como se aquela história ela viesse e ela trouxesse uma imagem para a pessoa ver que ela não estava sozinha nessa marola e que tipo, já aconteceu e que está tudo ótimo. Como é que você chegou até o meu perfil? Eu sigo a Vânia do Tesouro. Ah, foi através da Vânia. Vocês estavam fazendo uma conversa e aí eu falei, gente, eu preciso seguir essa moça, porque tem muito a ver comigo esse negócio de história, tem muito a ver comigo. E aí, a partir de então, eu tive uma overdose de Sandra. Entendi. Aí eu comecei a seguir e falava, nossa, ressona comigo. Nossa, agora eu entendi. Agora eu entendi porque eu faço isso. Agora eu entendi por que eu me expresso dessa forma. Agora eu entendi por que esse campo se abriu. É tão engraçado, desculpa te cortar, Fê, mas é porque tem esse lugar que realmente, quando a gente se abre para ser sujeito da experiência, que é deixar a história te afetar, te tocar, passar por você, começa a abrir esse lugar, sim, de que parece que a gente se deixa levar. A gente é conduzido pelo conto. E é mesmo, é conduzido mesmo pelo conto. Porque todo o processo que se dá neurologicamente no escutador dá na gente também que é narrador. Então, acontece o mesmo processo. E aí, quando eu falo isso, parece que eu estou falando num lugar meio maluco, porque a gente não consegue explicar com palavras, mas é algo que a gente vivencia mesmo. Quando a gente começa a se permitir ser conduzido pelo conto, quando a gente aprende a conduzir o conto, é uma mão de duas vias. Porque eu conduzo o conto, porque eu preciso conduzir os meus escutadores no conto, mas eu sou conduzida pelo conto. E isso só se dá porque a gente já contou e recontou aquela história algumas vezes para nós. Ela vivencia em nós como uma sementinha, uma imagem que é plantada e vai crescendo, ganhando vida dentro da gente. E aí a gente vivencia esse lugar aí. E saber conduzir uma história é você entrar dentro do carro e saber aonde você precisa ir, onde você precisa chegar e como você vai levar todo mundo junto. E contar histórias apenas, sem ter o conhecimento, é você pegar um carro e não saber para onde ir. Então você fica andando. Tá lindo, tá tudo lindo, porque é lindo, né? Então são paisagens lindas, são lugares lindos que você passeia, só que você não tem um destino, você não chega a lugar nenhum. É lógico que com os contos, todo conto, principalmente os de tradição oral, eles trazem ensinamentos. Então, querendo ou não,
o escutador vai tirar dali alguma reflexão, alguma mensagem, algum aprendizado ele vai ter. Só que a gente está falando dos contos no lugar da afetação, de resgate de memórias afetivas. E aí, com isso, poder ajudar o escutador. O que ele vai fazer com esse conto depois, a gente não tem controle, é ele que vai fazer. O que ele vai fazer, como ele vai fazer, é ele. Só que a gente sabe como os contos funcionam. Depois que ele foi plantado na tua cabeça, isso é que eu acho o maior diferencial das histórias. Depois que a gente escuta uma história, se ela faz ou não o movimento na sua alma naquele instante, ela vai te servir de âncora por muito tempo. O que eu quero dizer quando eu falo âncora? É quando você, mesmo não trazendo para o consciente qual é a memória afetiva que aquele conto está trabalhando, ele fica na sua cabeça. E aí, as situações que acontecem na tua vida, de repente vem a imagem da história que você ouviu há 2 meses atrás. E a imagem fica surgindo para você. Então, o conto te lembra do que você precisa fazer. Isso é que eu acho fantástico. Aí eu costumo falar que o conto é aquele cowboy que fica com o laço na mão, aí ele só fica de olho, sabe? Aí, de repente, você sai do lugar, por, sei lá, cargas d'água, está birrento, sabe? Qualquer coisa assim, ele te laça e fala, vem cá, ó, presta atenção, que é aqui que você tem que prestar atenção, que é aqui que você tem que prestar atenção. Então, ele te ancora, eu acho isso massa. A primeira vez que eu me utilizei desta ferramenta, sem ser com a minha família, foi com uma pessoa muito querida. Foi o primeiro conto que eu escutei. Então, esse conto foi me contado por uma índia, por uma xamã. E aí eu falei, eu vou contar para Jonathan. No dia que eu contei o conto para ele, nunca mais deixou de estar me laçando. Que a partir deste dia, este conto, ele pula na minha mente. Então, às vezes, eu estou fazendo alguma coisa... Ô, Fê, você vai precisar contar essa história. Não, ela é imensa. É aquilo que a gente estava conversando também de bastidor, né? A respeito dos contos xamânicos. Eles são extremamente densos. Tem um jeito de trabalhar com os contos xamânicos. Eles trazem muito, mas muito conhecimento e uma ligação profunda com a natureza. Então, ou seja, a natureza não está aí para nos servir, porém, através dela, a gente pode aprender muita coisa. Porém, ele é feito numa linguagem que não faz parte da nossa cultura. A gente não se projeta no conto xamânico porque ele está muito distante de nós. Então, é necessário realmente trabalhar o conto. E eu vi uma indígena do Quebec, a Calumpa. Eu ouvi ela contando a história de um corvo, onde um rei rouba os 3 maiores poderes da terra: o sol, a água e as plantas. E assim ele consegue dominar o mundo, porque ele é o detentor dos maiores poderes. E o corvo ajuda a libertar esses 3 poderes, e é uma história incrível. Quando a Calumpa foi contar essa história para nós, foi interessante porque ela trouxe, antes de narrar a história, todo o conhecimento, que não ficou todo o conhecimento, parece que ficou 2 horas, né? Mas ela contou todo o que o corvo significava para o povo dela, e ela é uma contadora de histórias no povo, para o povo dela, e ela é uma escritora, roteirista, ela é uma mulher que não trabalha só dentro da tribo e para a tribo, mas também para o mundo. E aí ela trouxe todo o conhecimento do corvo, o que o corvo significava para o seu povo, e de que forma ele nos ensinava as coisas. E só depois que ela explicou isso, ela narrou a história, porque aí ela pode narrar a história já tirando algumas coisas para chegar mais próximo da gente, para a história realmente ficar um fio condutor de acontecimentos e não um fio onde você tem que sair toda hora para explicar as coisas. E alguns contos xamânicos, eu vejo que existe um problema para nós, brasileiros, não que tenha um problema nos contos, mas é para nós mesmo, porque é muito distante da nossa cultura. Alguns contos não têm conflito, ou seja, né, não submerge um conflito ali do personagem, e não tem nada no conto que te diz assim, que te dá uma sensação de o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Então, são contos fracos para nós.
eles não prendem a nossa atenção, eles não levam o nosso imaginário para aquele lugar. Se vai trabalhar com as histórias nesse lugar de ressignificação, de cura mesmo, precisa olhar para o conto também assim. Onde é que esse personagem vivencia coisas que ele tem uma recompensa ou ele sofre um castigo, ele sofre uma consequência. Se não tem, se torna frágil para isso, para esse lugar. Aí o conto é de passar realmente a história. Interessante isso, né? Tem vários contos, principalmente os xamânicos, porque eles passam todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a história do seu povo e de tudo que o cerca através das histórias. Então, tudo há uma explicação por meio das histórias. Então, tem histórias que contam para nós a origem das coisas. Esses contos não são contos para ser trabalhado na contoterapia. Ele não traz conflitos humanos de convivência, de sobrevivência. Foi aí que eu percebi, foi quando eu te conheci, que havia diferença entre os contos. Porque até então, para mim, conto era conto. Obviamente, se você trabalha com isso, se você tem esse trabalho de alcançar a ferida da pessoa que você está tratando, você vai usando as histórias, porque a Sandra falou que se a gente usar história, a gente afeta a pessoinha. Então não é bem assim. A gente mesmo não vai tocar na ferida do outro. É o conto que vai fazer isso, e ele faz isso de forma muito sutil, muito delicada, sem dor. Ele não vai lá arrancar a casca da ferida que está segurando. E a segunda coisa é quando você narra um conto e utiliza do conto para camuflar as suas crenças, o seu ponto de vista, ou aquilo que você quer dizer ao seu cliente, mas aí prefere dizer o que você quer dizer utilizando um conto. Isso também não é contoterapia, porque essa é a sua verdade, é o que você enxerga da vida. Quando você utiliza do conto para fazer isso, você limita todas as possibilidades que aquele conto tem para aquele escutador de proporcionar uma série de ressignificações. Eu dou um exemplo muito claro com isso, como, por exemplo, quando a gente conta a história para criança e dá a moral da história no final. Eu não digo a moral como a moral que existem nas fábulas, não é essa moral. Eu estou falando da nossa moral, a nossa versão. Então, por exemplo, eu conto o Chapeuzinho Vermelho para as crianças e no final eu digo, tá vendo? Olha aí, ela desobedeceu a mãe, foi parar na floresta e encontrou o lobo, tá vendo? A gente não deve desobedecer nossos pais. Epa, para lá. Você está utilizando de um conto para levar o seu ponto de vista, a sua crença para uma criança, ou para qualquer pessoa que seja. O conto não se trata disso. Quando eu ouvi você dizendo a primeira vez, cuidado para não matarem o conto. Você mata o conto. Essa frase me chocou de uma forma grande, porque matar um conto, né? Você está entregando algo vivo, algo que está manifestando o campo do outro, né? Olha que forte isso. Você vai matar isso com o teu ego, com a tua percepção e com o teu julgamento. Exatamente. Você reduz um conto que é um universo de possibilidades que muitas vezes a gente não enxerga e você reduz a uma. Assim, eu acho que é por isso que a gente tem birra de certos contos de fada. Assim como a gente também ganhou uma certa birra com poesia, por exemplo. Eu tenho muitos amigos poetas e eles discutem, eles falam o seguinte: professores, parem de usar as poesias para fazer análise à língua portuguesa. Por exemplo, vamos ler esta poesia. O que o poeta quis dizer? E aí os poetas ficam possessos, pelo menos os que eu conheço, eles ficam possessos porque falam, gente, a poesia, ela é um universo. O que eu quis dizer é o que menos importa. O que importa é o que a poesia diz a você. Então, eles ficam nessa ampliação de consciência, é um trabalho mesmo que eles fazem, de ampliar a nossa consciência com relação às poesias, de não reduzir a poesia ao que você acha que o poeta quis dizer. E é a mesma coisa nas histórias.
não reduzir as histórias para colocar ali o que você acha que a história quer dizer, ou o que você quer dizer. Isso é matar o conto, literalmente. Eu costumo dizer que se nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, são 7 bilhões de formas de ver o mundo. São 7 bilhões de mundo dentro de um mundo. Se a gente diz, esse conto trata sobre de tal coisa, ou fala de tal coisa, olha o que esse conto está nos ensinando, acabou. Eu disse ao outro que a maneira como ele enxergou a história não é certa. Ou o lugar que a história afetou, porque muitas vezes ele não traz para o consciente mesmo, muitas histórias a gente escuta e não entende, mas ela nos afeta e a gente não entende, não é para entender, não é um processo racional, é emocional. Os contos vão falar na nossa área emocional. E a nosso campo emocional tem entendimento lógico, do pensamento lógico. E aí a gente diz a ele assim, olha, não, esse lugar aí que afetou, não é bem esse lugar que tem que afetar, é nesse lugar aqui que tem que afetar, entendeu? E aí eu falo, como é que quer trabalhar com as histórias assim, se no final da história você explica o conto? Se você precisar explicar o conto, você tá contando errado, velho, porque... A minha mãe, eu acho a minha mãe uma excelente contadora de histórias, né? A minha mãe consegue contar uma tragédia mesmo, onde tem gente se machucando, ferindo, tiro pro alto, e a gente racha o bico com ela contando. Ela consegue fazer isso. Eu sempre admirei profundamente isso na minha mãe, sabe? Eu falo, mãe, como é que você consegue, velho? Eu tava lá, eu não vi desse jeito. E ela conta, você fala, meu Deus, conta de novo, que eu quero ouvir de novo, conta de novo. Tem uma história que aconteceu na frente da casa do meu avô. Rapaz, mas foi uma confusão, meu avô mancando, a outra dando acesso, tiro para tudo quanto é lado, porque mudaram os traficantes na frente da casa do meu avô. E polícia, e minha mãe conta isso, gente, mas eu racho o bico. As pessoas racham o bico e falam, Sandra, não é possível que tudo isso aconteceu. E aconteceu mesmo, só que ela só conta na versão comédia, né? No gênero comédia. Isso eu admiro profundamente nela, cara, profundamente. Agora, vamos lá. A doutora Luísa perguntou, como você escolhe um conto para um processo terapêutico? O que você usa como referência? Tem várias coisas que eu utilizo para escolher o conto. Na verdade, eu costumo dizer que a gente não escolhe o conto escolhe a gente. Porém, no começo, né, é comum a gente querer ter esse controle da gente escolher o conto, da gente ter como se fosse uma maletinha, onde a gente separa o conto, falando esse conto é para isso, esse conto é para aquilo, esse conto é para aquilo. É normal isso. E conforme a gente vai abrindo mão desse controle, a gente descobre que a gente é escolhido pelo conto. Porém, a gente, como tem ferramentas terapêuticas, a gente utiliza dessas ferramentas terapêuticas. Eu utilizo do campo das constelações, porque eu sou consteladora familiar. Então, eu acesso o campo, se me é permitido, quando eu estou nesse lugar, e aí o campo pede uma história. Mas é possível também a gente escolher uma história baseando-se em várias coisas. Primeiro, o conflito que o cliente está vivenciando, a situação, né, no qual ele está passando e está patinando, a gente consegue identificar essa mesma patinação em contos, nos personagens dos contos, e aí a gente entrega o conto para ele. Existe também através da mensagem do conto, porque o conto muitas vezes ele traz uma mensagem muito clara, e aí eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Tem como você puxar o fio da história, ou puxar a história pela mensagem que o conto traz, e pela transformação que o personagem vivencia na história, porque o personagem vivencia uma transformação. Mesmo que ele sofra um castigo, uma consequência negativa, ou uma recompensa, né? Que a gente fala assim para separar mesmo. Então, ou uma recompensa ou um castigo. Aqui tem duas coisas que podem ferrar profundamente, e eu vivo trazendo isso nas lives e nos conteúdos, que é a nossa interpretação daquela história, isso pode ferrar, o nosso julgamento. Então, por exemplo, eu estou ouvindo lá o paciente, ou eu estou utilizando de uma ferramenta, como, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela é fisioterapeuta e ela trabalha com microfisioterapia. Então, é a ferramenta dela. Então, ela identifica ali alguma coisa, e aí ela vai trazer uma história
que tenha um processo parecido com o do escutador. Só que aqui a gente corre um sério perigo, que é o que eu sempre trago, porque a gente precisa estar atento a isso. Outro dia eu estava fazendo um estudo com as alunas sobre o conflito, a mensagem e a transformação do conto, exatamente para a gente conseguir identificar isso. E quando eu perguntei qual era a mensagem do conto, sem exceção, elas me trouxeram uma interpretação da história. E aí eu disse, não, peraí, para tudo. A mensagem do conto está no conto. Então, vamos olhar para o conto. E não vamos olhar para onde o conto nos diz algo. O conto tem tudo o que a gente precisa. Então, vamos olhar para a mensagem do conto. E aí elas se tocaram, né? Eu nem sei falar, na verdade. Eu deixei elas falarem tudo que elas achavam. A transformação que o personagem vivenciou. A mensagem do conto. Fui deixando elas falarem. E aí chegou um momento que eu falei, gente, a mensagem do conto tá no conto? Vamos lá dar uma olhadinha? Aí elas se tocaram, falaram, isso que a gente trouxe é a nossa interpretação. Eu falei, exatamente. Então esse é o maior erro que ocorre, que é um erro mesmo. É a sua interpretação daquela história, daquela mensagem, da transformação do personagem. E a gente não olha para isso, a gente olha para a transformação do personagem. Está muito claro na história. Para a mensagem da história. Muitas vezes a mensagem nem está oculta, ela está gritante, sabe? Então, a gente faz essa relação com a mensagem, a transformação ou o conflito da história, e a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso julgamento com relação à situação do nosso escutador, do nosso cliente. Por exemplo, se de repente passar na tua cabeça assim, eu acho que ele está muito agarrado nessa situação, vou contar tal história. Aí você está usando o conto para camuflar a mensagem que você quer passar para ele, do seu julgamento, do julgamento que você fez. Então, é olhar secamente as coisas, é olhar friamente as coisas, é olhar o fato em si e afastar o nosso olhar do que a gente acha. É o nosso achismo, achar realmente o nosso achismo e ir para o fato em si. Então, se o cliente está vivenciando uma situação, eu não vou falar, eu acho que esta situação se trata de tal questão. Eu vou pegar aquilo e vou narrar uma história que parece com, ou, enfim, a mensagem, a transformação ou o conflito seja páreo. E deixo, porque o conto faz tudo, eu deixo. Depois que o conto sai da minha boca, enquanto o conto está saindo da minha boca, eu estou conduzindo o meu escutador. Eu estou conduzindo ele na história. E aí também tem técnica para isso. Eu desenvolvi um método para isso, porque não existe uma cartilha de como contar histórias. Não existe. Não tem. E eu também não ensino uma cartilha, mas eu ensino você a trabalhar os vetores de força para conduzir o escutador na história. E aí eu conduzo o escutador na história, só que a maneira como esse conto está chegando lá para ele, onde está chegando, onde está afetando, quais os signos que ele está dando, e quais as memórias afetivas que ele está ressignificando, isso nós não temos controle. E nem adianta ir para o campo racional depois. E aí, o que você achou dessa história? Calma, porque muitas vezes ele não achou nada, não chegou ainda no campo racional, tá lá dentro. Porque o conto, ele vai falar no nosso inconsciente. É neurociência isso. Não é bobagem da minha cabeça, não. O conto vai falar com as nossas memórias afetivas. E o nosso cérebro, ele inventa mesmo. A gente acha que interpreta, né? Ou cria, mas não, ele inventa motivos ou razões ou justificativas para aquilo que ele não mapeou, aquilo que ele não compreendeu racionalmente. Porém, lá dentro está trabalhando, o conto está lá falando, está lá conversando, de vez em quando vai trazer a imagem do conto, vai vir na memória, e o conto está trabalhando. E a gente fica inventando justificativas. Então, quando você termina de narrar uma história e pergunta para o seu escutador assim, e aí, o que você entendeu dessa história? Ferrou! É como se ele bloqueasse, e a partir do momento que ele inventa justificativas e os porquês, acabou, ele encerra aí. Então, a gente também não deve fazer isso, de perguntar o que o cliente achou.
É como se... Outro dia eu estava vendo, eu sigo uma neurocientista, que eu gosto muito dela. Ela explica a neurociência de maneira muito simples e clara, né? Aí ela estava falando o seguinte, é muito interessante porque às vezes você tem um apego por uma bolsa sua, e aí alguém te pergunta assim, nossa, por que você gosta tanto dessa bolsa? E aí você diz, porque ela é marrom. O porquê ela é marrom é uma invenção que você deu, porque você não compreende de forma racional essa conexão, essa afetação que você tem com a bolsa. E aí você inventa. O conto nesse campo, ele é muito especial, ele é especial mesmo, e ele chega numa amplitude que ainda, por mais que eu tenha uma série de conhecimentos de onde o conto vai atuar, como ele vai atuar, ainda tem lugar ali que a gente não faz ideia. Ninguém faz ideia, sabe? Apesar de todas as pesquisas, eu ainda acredito que nós vamos descobrir muitas coisas ainda, muitas coisas com relação ao poder das histórias nesse campo da cura. Você está falando, desculpa te cortar, mas você está falando que é quase não, é totalmente essa posição que a gente está buscando de sair do julgamento. É necessário, para trabalhar com os contos é necessário. Eu sempre digo assim, julgou, é melhor não contar. É melhor não contar, silencia. Existe uma outra coisa também, existe um caminho, como todas as ferramentas que a gente aprende. No começo, é normal, é super normal você entrar em julgamento, você contar histórias e só depois perceber, falar, putz, eu usei a história para falar um negócio que eu queria falar. É comum isso. É normal no começo a gente contar histórias e enquanto está contando, ficar nesse monte de questionamento. Será que eu estou contando certo? Será que eu estou conduzindo meu escutador? Será que, como qualquer ferramenta que a gente aprende no começo, né? É como aprender quando a gente aprende a dirigir. No começo, quando a gente vai dirigir, a gente senta, se treme inteira. Aí pensa, peraí, antes de ligar o carro, você pensa em todos os detalhes, né? Então, antes de ligar o carro, eu tenho que botar ponto morto, aí eu ligo o carro, aí eu tenho que olhar todos os retrovisores, ajustar. Você pensa em tudo para dirigir. Depois de um tempo dirigindo, você não pensa em mais nada. Você chega em casa e você fala, nossa, como é que eu vim parar aqui? Porque você nem prestou atenção no caminho, você nem sabe o que você fez. De tão orgânico que tá, né? E trabalhar com as histórias vai ser assim também, como qualquer outra ferramenta. No começo é um processo normal de questionamento, de dúvidas, de será que eu estou fazendo certo, será que eu não estou? Confia no conto, confia na ferramenta e confia nas instruções que você ou recebeu no curso ou nas dicas aqui. Eu tenho alunas aqui que só com dicas já está utilizando das histórias e está vendo resultado. O processo mental que o conto faz com a gente é o mesmo de uma hipnose. É como se nós estivéssemos hipnotizados quando estamos ouvindo uma história. Quando estamos vendo um filme, ficamos hipnotizados. Então, quando estamos escutando uma história, se a história é bem narrada, ela é bem conduzida, você faz o seu escutador entrar em processo de hipnose. E aí é normal, né, a gente ter essa coisa assim. Depois de um tempo, você vai saber exatamente, é como uma mesa de cirurgia. Você vai saber qual é o melhor conto, você vai saber qual é a melhor forma de narrar, mas isso leva um tempinho de prática mesmo. O importante é saber, conhecer cada detalhe da ferramenta e os porquês, saber o porquê. Você entra dentro do carro, para que você ajusta retrovisor? Tem um porquê ali de se ajustar retrovisor. E aí você aprende a conduzir o carro de maneira leve, gostosa, tranquila, você vai ouvindo rádio. É um fluxo. Eu sei tanto dirigir, porque eu já pilotei tantas vezes aquele carro, que eu não preciso mais pensar e me agarrar a pequenos detalhes, porque meu corpo já desenvolveu uma memória muscular no qual ele faz isso sozinho, porém eu estou em fluxo com o conto, senão também o conto não pega. Não vai por causa do acoplamento neural, que é um processo neural que ocorre, que é os dois cérebros, o do narrador e do escutador, eles entram numa mesma frequência. É uma troca, a energia dele também está interferindo na minha. É um campo onde os dois parece que acessam o mesmo campo. E as histórias fazem isso.
eles vão para o mesmo campo. E no começo, o narrador que começa a narrar vai ativando algumas áreas do cérebro do escutador, até que todas as áreas que são ativadas no cérebro do narrador são ativadas no cérebro do escutador. Então, eles estão em perfeita harmonia. Todas as áreas que brilham no cérebro do narrador brilham no cérebro do escutador. Então, narrar história, você tem que estar muito presentificado. Essa harmonia cerebral, dificilmente ela vai ocorrer. Então, vamos lá encerrar. Fernanda, muito, muito, muito obrigada. Obrigada pela presença de todos aqui.